Capítulo 6. Rumo à excelência. Todo líder também é um administrador. E como bons administradores, não fazemos apenas o que é pedido, mas entregamos o nosso melhor, fazendo de todo o coração. Colossenses capítulo 3, versos 23 e 24, diz: Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, a Cristo o Senhor, que estáis servindo. É isso que Deus espera de nós, como cristãos, que sejamos bons mordomos daquilo que nos foi confiado. Que nosso zelo seja como um bom perfume para o Senhor. A palavra de Deus nos direciona a alguns princípios que nos levam a ser líderes ainda melhores. Organização. Mateus capítulo 14, verso 19. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e estes às multidões. Os discípulos estavam diante de um desafio quando Jesus lhe ordenou para que alimentasse a multidão. Em Mateus 14. Imagine o desespero de cada um deles ao observar milhares de pessoas e encontrar apenas um rapaz com 5 pães e 2 peixes. Mas Jesus não se abalou diante disso. Ele abençoou e clamou pelo propósito. Tudo que Deus coloca em nossas mãos, primeiro devemos clamar pelo propósito, entender o motivo de Deus ter nos confiado. O saudoso pastor Drummond Lacerda, em seu livro O Chamado e Dons Ministeriais, deu um exemplo tão rico sobre o propósito. Uma caneta não serve para varrer um chão, da mesma forma que uma vassoura não serve para escrever. Quando não temos claro para que serve, mesmo que seja algo de valor, será algo inútil, pois perde seu verdadeiro objetivo. Quando utilizamos algo fora do seu propósito, provocamos um abuso, pois provavelmente não há capacidade para aquilo, ainda que seja útil ou produtivo. No lugar inadequado, estamos tirando seu valor, e essa verdade vale tanto para coisas como para pessoas. Quando sabemos o propósito que temos nas mãos, sabemos para onde direcionar e em quem investir. É tão maravilhoso reconhecer o que Deus tem nos dado e quem Ele tem colocado perto de nós. Estamos cercados de muitos recursos de Deus. Quando lemos no Evangelho de Marcos a mesma passagem sobre a multiplicação dos pães, observamos um detalhe nos versículos 39 e 40. Marcos, capítulo 6, versos 39 e 40. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde, e o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Seria bem complicado para os discípulos distribuírem o alimento se não houvessem ordem. Jesus ordenou que se assentassem em grupos, se organizassem, mas não disse como. Podemos entender que os discípulos foram espontâneos, organizando a multidão em grupos. Deus dá o princípio da ordem, mas Ele não dá espontaneidade na estratégia dessa organização. Quando organizamos, conseguimos dar controle, colocar propósito, estabelecer metas. O que não mensuramos, não conseguimos gerenciar. Ao organizar, podemos perceber que aquilo que era pouco pode se tornar muito. A organização precede o crescimento. Tudo que organizamos cresce a partir da nossa organização. Algumas áreas da nossa vida também precisam ser organizadas. Talvez seja financeira, podemos estar com dívidas, usando cheque especial, com um saldo negativo e não querendo nem chegar perto do extrato bancário. Mas se organizarmos, fizermos um balanço financeiro, os recursos provavelmente crescerão em nossas mãos. Assim também pode acontecer na organização de um cômodo da casa. Quando bagunçado, parece não caber mais nada, mas à medida que for organizado, o espaço dá a impressão de ter aumentado de tamanho. Coloque ordem, não importa como será feito. Deus nos dá a liberdade. Use da sua criatividade para fazer conforme o seu entendimento. Se você administra uma rede social, coloque ordem e verá o crescimento dela.
Se você administra pessoas, coloque-as conforme seus dons e talentos e verá essa equipe crescer em resultados e potencial. Jesus abençoa o alimento, organiza a multidão e depois disso entrega para os discípulos os pães e peixes para distribuir ao povo. Em todos os momentos ele tem colaboradores que também estão comprometidos com a sua visão. Quanto mais gente envolvida na visão de Deus, mais rápido se alcança o resultado de forma produtiva e real. Se imaginarmos uma casa com 5 pessoas e apenas uma delas se esforça para reduzir o valor da conta de energia, o resultado demorará a ser obtido. Mas se os 5 estão comprometidos, reduzindo o tempo de banho, apagando as luzes, não deixando a TV ligada, certamente, ao final do mês, o consumo de energia dessa casa será mais baixo, porque houve colaboradores. Da mesma forma, a visão que Deus nos entrega é sempre maior que nós mesmos. Por isso, precisamos envolver pessoas quanto forem necessárias para que seja executada com precisão. Não faça nada sozinho. Encontre pessoas que te ajudarão a cumprir o que Deus te deu como visão. Descubra e clame pelo propósito. Se organize para crescer e busque colaboradores para que o objetivo seja alcançado ainda mais rápido. Preparação. Lucas, capítulo 5, versos 37 e 38. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres. Entornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. Entender o que é um odre e como ele funciona é a chave para entendermos esse texto. O odre é uma bolsa de couro, utilizada na época para armazenar diversos tipos de líquidos, como água, leite, óleo e, em especial, o vinho. Um vinho novo tem um potencial maior de fermentação, formando gases que esticam o couro dessa bolsa. Passando esse processo, tanto o vinho quanto o odre se tornam velhos. Logo, essa bolsa não suportaria passar novamente por outro processo, pois já foi esticada. Jesus está dizendo que para receber o vinho novo, precisamos de odres novos. Para a produção de um odre novo, podemos descrever algumas etapas, e a primeira delas é a morte de um animal, pois o couro é retirado da sua pele. A carne e a gordura são retiradas e a pele é levada para a purga, um processo químico que confere flexibilidade, possibilitando a costura e a formação da bolsa. Assim como na confecção de um odre novo, temos o desafio de nos fazer novos, uma nova estrutura. Para isso, primeiro é necessário haver morte e a retirada daquilo que é antigo, deixando as coisas velhas para trás, toda a obra da carne. O processo de purga em nossa vida pode ser descrito como nossa capacidade de aprender coisas novas, renovar a mente e, finalizando, terminar a bolsa, fechando todas as brechas e todos os buracos. Esse processo é dolorido, mas necessário. Retirar as coisas antigas e renovar nossa mente para que o novo de Deus seja estabelecido em nossa vida. Essa preparação é um processo contínuo e gradual. É entender que antes do vinho novo chegar, os odres novos devem ser preparados. Romanos 12, verso 2. E não vos conformei com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus sempre tem algo novo para nós, em todo o tempo. Novas experiências, novas habilidades, novas oportunidades. Mas para isso precisamos nos preparar e apresentar a Ele como um odre novo, para que possamos aproveitar o novo que Ele quer nos oferecer. E uma das formas de apresentarmos-nos como novos é pela mudança de mentalidade, como Paulo descreve em Romanos 12, verso 2. Nosso caminho é processual, é dia a dia e devemos nos entregar sempre de uma forma nova, para que Ele traga o novo dele em nossa vida. Assim como o sol, que ao longo do dia vai se posicionando melhor e conseguimos experimentar ainda mais seu fulgor, Deus age em nós. Ele é o mesmo, Ele é o sol da justiça, mas quanto mais prosseguimos na caminhada que Ele tem para nós, nos apresentando como odres novos, mais Ele derrama em nossa vida o sobrenatural, o vinho novo. Provérbios capítulo 4, verso 18.
Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Na Bíblia, podemos citar duas situações em que a preparação antes da chegada do milagre foi necessária. A nossa parte é nos preparar. A parte de Deus é o sobrenatural, o milagre. No casamento descrito em João capítulo 2, o vinho tinha acabado. Ao ser acionado, Jesus orientou aos servos que enchessem as talhas com água e o milagre aconteceu. O homem se preparou enchendo as talhas e Jesus chegou transformando água em vinho. Parece algo simples a orientação de encher as talhas de água, porque hoje temos recursos disponíveis que facilitariam esse trabalho. Mas encher 6 talhas, cada uma com aproximadamente 100 litros de capacidade, naquela época, provavelmente não foi uma tarefa fácil e nem rápida. A preparação é um ato de fé que leva ao sobrenatural. Faça o seu melhor em tudo, mesmo que não veja o milagre na hora. Você está se preparando para que ele aconteça. É necessário estar atento às direções dadas. Quando a viúva procurou Eliseu, em 2 Reis, capítulo 4, estava com um problema para ser resolvido. Apesar de dizer ao profeta que não tinha nada, ela se lembrou da botija de azeite. Eliseu a orienta a pedir para suas vizinhas vasilhas vazias, um utensílio tão comum nos dias de hoje, mas que à época era importante, valioso e significativo. E o milagre daquela mulher foi condizente ao tanto de vasilhas que ela arrumou. O azeite encheu todas as vasilhas e só parou quando estas acabaram. Quando Deus chama para uma nova nação, devemos nos preparar aprendendo a língua do local. Se foi para alcançar um povo por meio de missões, é necessário conhecer e se aprofundar na cultura desse povo. Se é um emprego novo ou um curso novo, a capacitação é uma ótima maneira de preparação. Antes mesmo do vinho novo chegar, precisamos preparar odres novos, uma nova mentalidade, um novo comportamento. Deus não é um Deus de desperdício. Ele nos prepara para recebermos o que Ele tem para a nossa vida. Essa preparação é uma concordância com o crescimento de Deus em nós. Então, se prepare, ande à altura do seu milagre. Cooperação. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 9. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. A Bíblia diz que somos cooperadores, lavoura e edifício de Deus. Cooperador é aquele que é companheiro, que colabora no trabalho. Deus podia e pode fazer tudo sozinho, mas em sua soberania escolheu os homens para serem cooperadores desde o início da criação. Neste texto, Paulo também nos chama de lavoura e edifício de Deus. Ao dizer que somos lavouras, entendemos que assim como em uma grande plantação, Deus lança sementes nas mãos de líderes para que, ao invés de investir na vida de pessoas, surja uma grande lavoura. Ele não entrega o produto pronto, mas sim por meio de sementes que, uma vez plantadas e regadas, produzirão um grande resultado. Lavoura também traz a ideia de unidade. Ela não é feita individualmente. Dificilmente um homem solitário cuidará de um grande campo. É necessário cooperação, uma família, uma equipe. Deus nos escolheu para cooperarmos com Ele em família, em equipe, em conexão com tantas pessoas para que os resultados sejam segundo a sua vontade. A expressão de edifício nos lembra que Deus escolheu habitar em nós. Somos, como diz em 1 Pedro, capítulo 2, verso 5. Vocês também são pedras vivas, com as quais um templo espiritual é edificado. Somos como tijolos na construção do edifício de Deus. Deus habita naquilo que Ele constrói em nós e por meio de nós. Somos cooperadores dele por meio da nossa dedicação, do nosso tempo e esforço. Como edifícios de Deus, quanto mais intensamente entregarmos ao Senhor e cooperarmos com o que Ele está fazendo nessa terra, cresceremos cada dia mais bem construídos. Podemos crescer em influência, por exemplo, no meio corporativo. Não devemos ver limites no lugar onde estamos. Enquanto expandimos, crescemos individualmente. Assim também acontece com o empreendimento. Na Bíblia, vemos que o capítulo 1 de Gênesis descreve toda a criação de Deus do primeiro ao sexto dia, mas há detalhes que são revelados apenas no capítulo 2. Gênesis capítulo 2, verso 5. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra,
e também não havia homem para lavrar o solo. A palavra diz que não havia plantas no campo por 2 motivos. Deus não havia feito chover e não havia homem para lavar o solo. De forma semelhante, o sucesso em tudo o que fazemos precisa da chuva dos céus, que são as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. E é necessário lavrar o campo, que é a nossa cooperação com Deus. Se Deus não estiver conosco, não conseguiremos. E quanto mais cuidarmos, maior será o resultado que obteremos. Assim como as ervas brotam, as oportunidades de Deus também surgem, pois Deus é um Deus de oportunidades. Apocalipse 3:8. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Existem portas abertas por Deus diante de nós, mas Ele precisa que sejamos cooperadores. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Apocalipse 3:20. Ele dá as oportunidades, a erva do campo, as chuvas dos céus, mas precisamos cuidar daquilo que Ele nos confiou. Ele deseja que sejamos seus companheiros de trabalho. Precisamos interagir com as portas de oportunidade que Ele nos deu. Deus escolheu nos chamar para a cooperação. Ele não fará nada de maneira solitária. Não adianta ficar de braços cruzados. Precisamos fazer nossa parte, conforme a habilidade que Ele nos dá. O tamanho do seu ministério é você quem determina. O quanto você cooperará com o que Deus tem colocado em suas mãos é o quanto Deus fará crescer. Faça além, pois o Senhor te recompensará no meio da sua trajetória de liderança. Excelência. Eclesiastes capítulo 9, verso 10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Excelência nem sempre é ter o melhor, mas fazer o melhor com aquilo que temos. Como diz em Eclesiastes, o que lhe foi proposto para fazer, faça muito bem. Use todas as suas forças, utilizando as ferramentas e recursos disponíveis. Muitos esperam o tempo perfeito para produzir algo, mas o perfeito é a atitude que temos no tempo que Deus nos dá para agir. Quando estiver tudo favorável, talvez não produziremos algo relevante na nossa vida. A excelência não é um lugar ou o que temos, é a atitude de fazer com o que temos nas nossas mãos hoje. Isso nos destrava do perfeccionismo, dos modelos atuais. Como cristãos, temos dentro de nós a natureza de excelência, porque o próprio Cristo é excelente. Precisamos deixar a natureza de Cristo reinar em nosso coração e transbordar essa excelência em nossas atitudes. Jesus é o melhor exemplo para a nossa vida na aplicação desse princípio. Em Marcos capítulo 7, verso 37 diz: tudo ele, Jesus, tem feito esplendidamente bem. A palavra esplendidamente no grego é kalos, que significa excelentemente, corretamente, de forma a não deixar espaço para reclamação. Tudo o que fazemos deve ser feito de forma que não deixe espaço para reclamação. O Evangelho se torna mais evidente quando produzimos ou servirmos em algo com excelência do que simplesmente com nossas palavras. A nossa excelência é a marca de Cristo que habita em nós. Filipenses capítulo 1, dos versos 9 e 10. E também faça esta oração: que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. A excelência começa no nosso estilo de vida. Como cristãos, devemos crescer em excelência e ser aprovados nas coisas excelentes. É possível distinguir aqueles que se encaixam nesse princípio e devemos incentivar os demais também a andar no ritmo da excelência, não apenas por meio de palavras, mas com suas ações. Quem anda em excelência reconhece outros excelentes, pois está dando o seu melhor, o seu máximo. Excelência é um atributo de Deus e, portanto, deve ser uma marca nossa também. Amor. Nosso maior diferencial como cristãos é o amor. Assim como diz em Romanos 5, verso 5, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ande em amor, pois o amor sempre levará rumo à excelência. Tenha sempre amor pelo processo. Nada de Deus vem pronto. Precisamos entender que tudo que Deus faz é por meio de processos, e em liderança não é diferente. Algumas dicas para liderar durante o processo. Planeje e seja intencional. Não adianta planejar e ser passivo. Tenha ação. Sendo intencional, alcançaremos o sucesso, não somente individualmente,
mas de toda a equipe. Organize. Organize não só as pessoas, mas também você mesmo. Líderes que sabem para onde estão indo têm o poder de arrastar outras pessoas àquele propósito. Ninguém segue quem não sabe a direção do seu propósito. Lidere no processo. Não desista no meio do caminho. Seja constante, até mesmo sob circunstâncias adversas. Tenha ações correspondentes com a visão e leve outros a este lugar. Monitore constantemente. Sempre confira se seu barco está em direção ao porto certo. Com esse conteúdo e essas dicas, você tem a capacidade de ter sucesso e êxito como líder nos dias de hoje, não somente influenciando pessoas, mas transmitindo os princípios do reino de Deus ao lugar onde você está. Conclusão: a liderança não tem a ver apenas com uma posição ou cargo, mas com o propósito de servir outros e capacitá-los a cumprir a vocação dada por Deus. Que este livro tenha capacitado líderes com os princípios e valores bíblicos e despertado em cada leitor a vontade de exercer liderança em cada esfera da sociedade e em todos os ambientes possíveis. Nosso chamado como líderes saudáveis nos leva a acreditar que, com ferramentas certas e posturas adequadas, seremos eficazes na realização de tarefas e no cumprimento de propósitos. À semelhança da liderança de Jesus, aprendemos como manter o foco em meio a tantas distrações e assim avançamos rumo ao crescimento interno e externo em nossas lideranças. Os textos baseados em histórias e testemunhos bíblicos nos mostraram como podemos confiar na graça capacitadora do Senhor, que nos faz superar crenças limitantes. Estas podiam ser consideradas barreiras intransponíveis para alguns, mas depois de inspirados têm mais consciência de capacitação divina do que velhas armadilhas da mente. Aprendemos também que o Senhor não precisa de números, mas de pessoas comprometidas, que se dispõem a serem treinadas para uma vida com propósito, para se tornarem verdadeiras atalaias do Senhor, como vimos na história de Gideão e os 300. Por meio de experiências reais, resultados exponenciais são alcançados, com relação à formação de equipes, aplicando a proximidade adequada, conexão saudável e investimento contínuo, um eficaz tripé na formação de equipes de liderança. E por último, e não menos importante, recebemos as chaves bíblicas e princípios infalíveis de crescimento, que são ferramentas adequadas para um bom gerenciamento do cristão. Toda organização precede o crescimento. Minha oração é que, apesar das circunstâncias contrárias ou recursos escassos, você prospere em todos esses princípios extraídos das Escrituras e com eles se torne a cada dia um líder saudável e eficaz em sua geração. Lembre-se, excelência não é sempre ter o melhor, mas sim fazer o seu melhor com o que você tem nas mãos. Fim.